Boa tarde a todos e todas, irmãos e irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para esse trabalho, o trabalho do grupo Irmãos de Célia Lúcios, que acontece todas as terças, quartas e quintas na nossa casa. E neste momento, nesse período todo acontecendo aqui de forma virtual, mas sabendo que aquele ambiente da nossa casa, o templo espiritual se encontra dentro de cada um de nós. Damos prosseguimento, esse trabalho que antecede o trabalho do passe, e queremos estar unidos, irmanados em pensamentos, em sentimentos, para que o alto possa nos inspirar nesse estudo. É um estudo singelo, mas que nos esforçamos para que ele aconteça da melhor forma, para que ele toque as nossas almas, os nossos corações. Textos que vêm do amparo espiritual, através do nosso professor Emmanuel. Queremos então dar início através da leitura do Evangelho, como preparação para a nossa oração, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. A epígrafe, ela se encontra dentro desse versículo 6, do capítulo 6, dentro do capítulo da primeira multiplicação dos pães. E o versículo em que se encontra essa epígrafe é o versículo 31. E não por coincidência, por uma necessidade, principalmente nossa aqui, no estudo passado, estudamos esse mesmo versículo 31, só que uma parte dele. E hoje, como não tem coincidência, já falei, coube-me também, a continuação desse versículo 31, num outro livro de Emmanuel, mas chamando-nos atenção para o mesmo tema. Então, meus irmãos, eu vou ler a primeira multiplicação dos pães, o versículo 30. Nós não vamos ler todo, mas que ele vai até o 44, mas até a parte aqui que se refere ao nosso estudo. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram, e foram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui continua, meus irmãos, mas nós vamos nos deter nesse trecho. Vamos então fazer oração, e eu escolhi uma oração que está no Pai Compassivo, uma oração do professor Clóvis Tavares, e eu queria que todos nós, nesse momento, nos colocássemos em sentimento, em pensamento, que nós possamos fazer essa oração, unidos. Nosso bendito Pai, uma vez mais, Senhor, no transcurso da nossa peregrinação terrena, nesta tarde deste dia, volvemos nossos corações e nossos pensamentos para o Teu santo amor que nos guia, nos protege nos caminhos da vida
nos problemas da nossa ascensão e da nossa volta a Ti. Deus Santo, nosso Pai e nosso supremo amigo, derrama sobre as nossas imensas e múltiplas necessidades, que só Tu conheces, os eflúvios da Tua paz, do Teu santo amor, da fortaleza que só vem de Ti, da esperança nas Tuas promessas que nos foram transmitidas pelo Teu bendito Filho Jesus. Abençoa-nos a todos, Senhor. Nossos corações se assemelham a vasos vazios. Enche-os com a Sua luz, Senhor, com a Tua graça, a Tua resistência, a resistência da Tua excelsa misericórdia. Nós Te suplicamos humildemente, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem de hoje, cuja epígrafe eu li no trecho que está na multiplicação dos pães, é uma mensagem que se encontra no livro Pão Nosso, e o capítulo é o capítulo 34, e ele intitula-se Lugar Deserto. E a epígrafe diz: E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto. Nessa epígrafe nós percebemos um convite, e depois veremos que mais que um convite. E repousai um pouco, Marcos 6:31. E Emmanuel nos diz: a exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Então ele dedica-se a todos nós que queremos ser discípulos de Jesus. Todos nós que nos propomos, todos nós que almejamos. Indispensável, as palavras de Emmanuel são muito certeiras. Indispensável se torna aprender o caminho desse lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Esse repouso, ele é construtivo. E ele nos aguarda, todos nós aprendizes. E aqui lembramos, quando Emmanuel diz: indispensável se torna aprender o caminho a esse lugar à parte, a esse lugar deserto, lembrarmos de que Jesus nos disse que Ele era o caminho. No precioso símbolo desse lugar deserto, temos o santuário íntimo do coração sequioso da luz divina. De modo algum se referia ao Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. E ele diz aqui, de modo algum, se referir ao Senhor tão somente. Quer dizer, claro que é importante que busquemos os lugares físicos aqui, que nos favoreçam a meditação, nos favoreçam o pensamento mais elevado, mas não só isso. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, esse espírito sedento da água viva,
Desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. Ora, meus irmãos, quantos irmãos que já buscam esse idealismo superior sentem-se desajustados nesse mundo tão conturbado, nesse mundo em que o materialismo, ainda impera, onde o trabalho material muitas vezes ganha frente a toda a nossa necessidade espiritual. E Emmanuel aqui ele nos chama a atenção, que o espírito que se dedica a essa união divina, a esse insulamento no mundo, embora servindo, quer dizer, continuam trabalhando, todos que se propõem a servir, a seguir Jesus, a entender, a estar desperto para que estamos aqui, ele trabalho material, inclusive vamos ver aqui o trabalho material, ele é importante, essencial. E esse trabalho, ele acontece consoante os indefectíveis desígnios do alto, conforme os desígnios superiores. Kardec nos diz, na terceira parte, na lei do trabalho, e segue Emmanuel. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Ora, se estamos trabalhando materialmente, temos dias difíceis, dias de luta realmente, luta externa, luta interna, o Cristo nos convida a revigorar-nos as nossas forças nesse templo secreto da alma. E ele continua: os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Então, muitas vezes, como estamos agora, sem adentrarmos a nossa casa, de bênçãos, que é um templo divino, nós estamos nos fortalecendo através da união de cada templo íntimo, cada templo que nós todos podemos adentrar. Esse templo a que Jesus nos convida, que é um lugar secreto da nossa alma. Sabemos que faz falta, é imprescindível que estejamos no templo, nesse templo de amor que é a nossa casa, a nossa escola, Jesus Cristo, mas que lembremos que mesmo distantes fisicamente dela, que nós possamos nos abraçar, que nós possamos nos aconchegar, tocar as mãos de Jesus, através desse refúgio que está dentro de nós mesmos. E Ele vem nos chamando a atenção para isso há tanto tempo. E Emmanuel termina: os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação. E não procures descanso impensadamente. Não confundamos esse lugar à parte, esse lugar deserto, com a sensação de mantermos o nosso corpo no ócio, a nossa mente no ócio. Não, ele aqui nos chama: prepara-te, nos convoca, e não procures descanso impensadamente, convicto de que muita vez
imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, é uma página lindíssima, riquíssima, e nós já falamos aqui também desse mesmo versículo 31, só que um outro trecho do versículo, que se encontra também no livro de Emmanuel, Fonte Viva. O título é Refugia-te em Paz, e esse aqui, maravilhoso, que lemos hoje no Pão Nosso. E há também, meus irmãos, como falei até no estudo anterior, porque me coube a outra parte desse versículo, também temos no Caminho, Verdade e Vida, o título Na Meditação, mostrando-nos que Jesus meditava também, ensinou-nos a meditar. Esse é um convite, né, a meditarmos, a entrarmos nos nossos aposentos, fecharmos a porta e orarmos e nos entregarmos a esse momento desse lugar deserto. Mas lembrando que esse lugar, esse nosso aposento, não podemos levar ao pé da letra esse nosso aposento, os aposentos de nossas almas, esse lugar secreto de nossas almas, né? Não necessariamente significa o lugar físico em que vamos nos retirar para orar, para ler. E nesse versículo 31 é muito importante nós lembrarmos essa passagem maravilhosa desse convite do Mestre para os discípulos, né, procurarem esse lugar à parte, esse lugar em que pudessem repousar a mente, repousar o coração na prece, na oração. Porque segundo o nosso versículo, né, e a epígrafe do livro que a gente leu no estudo anterior, havia muitos que iam e vinham, mas não tinham tempo para se alimentar, não tinham tempo para comer. Mostrando essa corrida, né, da vida atarefada, nosso cotidiano cheio de compromissos, uma situação que não só hoje nós, né, homens modernos vivemos, mas mesmo na época de Jesus, nós já percebemos aqui pela leitura que os discípulos eles já tinham esse estilo de vida movimentado também, principalmente por conta de suas tarefas já na divulgação do Evangelho do Cristo Jesus. E Jesus ele nos convida, e ele convida também os seus discípulos nesse momento. Quando lemos no Evangelho de Marcos, eles pegam o barco para irem a um lugar mais afastado. E Jesus chama atenção para esse lugar afastado, que era um lugar físico, pegam o barco, né? Mas que pensemos também, como nos instrui Emmanuel, que esse lugar à parte não necessariamente é um lugar físico, né? Mas aí vemos que na sequência o carisma de Jesus é tão grande que a multidão que ali se encontrava o reconhece e também o segue. E Jesus se compadece, né? O texto Marcos diz, Jesus se compadece de todos aqueles que se esforçaram para ir e chegar até primeiro que Jesus. E o esforço de estar com Ele, que exemplo, né, meus irmãos, para todos nós, esses esforços para estar com Ele. E Jesus diz que eles eram ovelhas atrás de um pastor. Eles tinham sede do conhecimento espiritual que os aconchegasse o coração. E eles vão, né? E ali se dá a multiplicação do pão, a multiplicação dos peixes. Mas nós sabemos aqui que Jesus fala dessa multiplicação da parte material, do alimento material, mas que o convite é para que se recolhessem a esse lugar à parte, por alguns instantes nesse lugar deserto, não apenas para o pão material, né? Atentemos para esse convite de Jesus e observemos as suas estratégias, né?
Ele diz aos seus apóstolos que estavam vindo ali do trabalho, dos seus primeiros trabalhos, e eles vêm trazendo notícias para Jesus de tudo que eles fizeram, de tudo que eles viram. Mas Jesus tem uma estratégia de convidá-los: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Parar a agitação. Essa agitação do cotidiano, do trabalho material, até do trabalho que eles estavam se propondo ali a executar, as idas e vindas, muitos que estavam no caminho, né? Mas Jesus fala repousar um pouco. Todos nós vivemos nesse cotidiano, quase que automaticamente, meus irmãos, e pouco paramos para aceitarmos esse convite de irmos a esse lugar à parte. É importante nós lembrarmos que esse descanso ele é justo, esse descanso físico, mas Jesus diz um pouco. Nós que muitas vezes sonhamos com a nossa aposentadoria, né, que hoje se encontra cada vez mais distante para alguns, e pensamos às vezes em viajar, passear. Esses anseios são naturais, mas Jesus nos chama a atenção para algo mais, algo muito mais importante, né? E sabermos utilizar esses momentos de descanso. Interessante um pensamento do Hermógenes, professor de yoga, né? Poeta também, já desencarnado, se não me engano em 2015, Hermógenes Andrade, e um mestre, né? Na verdade ele já desencarnou, doutor, né? Em yoga terapia, e ele diz uma frase muito importante que vem aqui chamar a atenção para alguns trechos que estão no estudo, né? Que fazemos no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: o tolo no ócio se destrói, o sábio no ócio se constrói. Então é mais ou menos o que Jesus vem nos chamar, né? Sabermos utilizar esse momento de descanso, desse lugar à parte. Mesmo o repouso, ele precisa ser bem observado, ser utilizado como ferramenta em favor de nossa evolução espiritual. Esse ócio, né, tem que ser construtivo. E para ilustrar essa observação, o tempo não nos favorece nesse sentido, mas no livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 3º, né, em que Kardec trata das leis morais, da lei do trabalho, eu retirei apenas 4 perguntas em que estão em consonância aqui com o pensamento de Hermógenes de Andrade. É um trecho longo, né? Mas eu queria falar das perguntas, que são as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Por que o trabalho se impõe ao homem? E aí vem a resposta: por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. E há mais 3 perguntas, meus irmãos. Uma delas, na 678,
Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E vem a resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Então imaginemos, né? Nesses mundos mais aperfeiçoados, celestiais, os trabalhos eles são aperfeiçoados, mas o trabalho existe. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil, né? A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então vemos a consonância, né? Tanto no Evangelho quanto aqui no Livro dos Espíritos em relação a esse ócio que constrói, de que o poeta Hermógenes nos fala. A outra que fala do limite do trabalho e do repouso. A pergunta 682. Sendo uma necessidade todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, vem a resposta. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Olha o ócio construtivo. Quando repousamos a nossa inteligência nesse momento, meus irmãos, ela toma a liberdade de sair das coisas mundanas, desse dia a dia atribulado, e conseguimos pensar mais inteligentemente, mais elevadamente, a fim de que se eleve acima da matéria. E a 683, qual o limite do trabalho? O das forças é a resposta. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. É essa parte terceira, o capítulo todo, as perguntas e respostas dos espíritos amigos maravilhosas, mas nós não teríamos tempo, e quem puder ver, quem puder fazer essa pesquisa, vai ser muito bom, muito bom. Então, meus irmãos, Kardec nos adverte que trabalhar, né, também é expiação, mas também é uma forma de oportunidade de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Nós, na verdade, devolvemos nas horas de trabalho em que cedemos a nossa existência, nós aqui, né, parte daquele mal que nós utilizamos nas nossas vidas pretéritas, de todo o tempo que nós usamos mal, do trabalho que nós usamos mal, ou do ócio, né, ou da falta de trabalho. Nós permaneceríamos na infância sem o trabalho, na infância espiritual, né, na infância da inteligência. E é muito interessante, né, nos elevarmos acima da matéria. E aí isso volta ao convite de Jesus, que nós nos elevemos, né, acima da matéria durante esse repouso. O repouso não tem como fim apenas recuperar energia corporal, mas permitir que a nossa mente se eleve, que ela esteja acima das preocupações do cotidiano aqui da Terra, né? Da nossa vida, do nosso trabalho material. O convite de Jesus, ele é um chamado, ele é um despertamento. Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus não disse para repousarmos quanto quiséssemos, mas que repousássemos um pouco. Muitos de nós, meus irmãos, alegando esse acúmulo de tarefas, né, estamos sobrecarregados, abarrotados, principalmente nesse momento em que nós estamos atravessando. Aqui o trabalho parece maior, nós arranjamos sempre algumas desculpas, né, para alongar esse momento de repouso, além do que nós deveríamos. Então, se nós nos deixarmos levar pelas necessidades e pela carga de trabalho,
que muitas vezes nos compete realmente, né, a cada um de nós suportar, se nós nos deixarmos levar por essa carga de trabalho e pensarmos apenas no trabalho material, nós jamais estaríamos aqui, estaríamos nesse momento, nesse espaço agora, né? Jamais encontraríamos 20 minutos para uma leitura edificante, diária, né? Não teríamos tempo, muitas vezes, né, para uma oração da manhã, agradecendo a vida. Nem nos recolheríamos aos nossos pensamentos mais puros, elevaríamos os nossos sentimentos em oração ao deitarmos, ao nos prepararmos para o sono. Não nos elevaríamos em pensamento e sentimento, que é muito importante. Sabemos que o preparo para o sono vem através da oração. É o ponto, né, chave para que tenhamos uma noite de mais tranquilidade, de paz. Um momento em que nós nos recolhemos nos nossos aposentos para dormir, agradecendo e louvando pelo dia, refletindo nas nossas ações, no nosso comportamento. Então, meus irmãos, nós muitas vezes nos perdemos nesse ócio e desperdiçamos a oportunidade, essa oportunidade ímpar de evolução. Então, compete-nos fazer algumas reflexões. Para que nós reencarnamos? Sabemos que somos espíritos imortais, temporariamente vestindo, né, esse corpo material, mas que não nos define, esse corpo não nos representa. Ele é apenas um instrumento para a manifestação da nossa consciência aqui no plano físico, na nossa existência física. Nós, na verdade, reflitamos mais, meus irmãos, nós não levaremos nosso corpo, não levaremos nada de que represente posses ou aquisições materiais. Por isso que Jesus nos conclama a esse lugar à parte, né? A esse lugar deserto, a esse santuário de nós mesmos. E pensemos em qual seria o nosso propósito nessa encarnação. A que estamos? A que viemos? Nós estamos aqui como viajantes numa passagem que é curta, curtíssima. Dessa estadia breve, como iremos retornar dessa estação, meus irmãos, aqui, terrena, em que estamos agora? Em que condições espirituais, né, nós regressaremos à pátria espiritual? Será que chegaremos lá mais sábios do que quando nós chegamos aqui? Mais ponderados, mais maduros, mais despertos para as questões espirituais? Teremos conseguido reconquistar aqueles afetos que nós, muitas vezes, em nossos atos insanos no passado, nós desvirtuamos esses afetos de seus caminhos? Teremos nos reconciliado? Teremos conseguido quitar parte de alguma dívida nossa moral? São tantas reflexões, meus irmãos. Ou será que nós teremos agravado ainda mais, contraindo novas despesas, né? E para tentar quitá-las em outras existências, que também nós não sabemos em que situações, né? Será que seriam tão favoráveis quanto a situação que nós nos encontramos hoje? Com todo esse material, com todos esses ensinos deixados por Jesus, por toda a doutrina que temos acesso? Como retornaríamos a este mundo se nós tivéssemos realmente oportunidade de retornar? Como voltaríamos? Como filhos pródigos ou como náufragos que tudo perdemos? Importante, meus irmãos, nós pensarmos como é hoje o tempo que nós dedicamos ao nosso progresso espiritual. Quantos minutos, quantas horas verdadeiramente nós nos empenhamos, né, a canalizar as nossas forças para nos tornarmos pessoas melhores.
Nós precisamos querer ser bons, ingressar nessa fila em busca desse verdadeiro homem de bem. E como nós estamos reagindo ao chamado de Jesus? Esse chamado a todos nós, aqui, nós que queremos nos dizer cristãos, agir como cristãos. Muitas vezes só pensamos nisso quando nossas forças físicas vão começando a se esgotar, nos percebemos fracos, ou então quando percebemos que a morte começa a ser uma possibilidade mais palpável, mais próxima de nós. Que possamos aproveitar esse momento enquanto temos força, enquanto estamos despertos, enquanto estamos conscientes. Essa é a questão do convite de Jesus, para nos colocarmos no lugar à parte, nesse lugar deserto, como Emmanuel nos diz, no país de ti mesmo. É no secreto da nossa alma, onde Ele, o Mestre, está a nos esperar, a nos revigorar as forças, a nos inspirar, restaurar as nossas forças, os nossos caminhos para retornar ao trabalho, para seguirmos na luta. É em busca desse lugar à parte, esse lugar, esse deserto de nós mesmos, como tem o capítulo do Boa Nova, capítulo 19, que se chama Na Comunhão com Jesus. É um capítulo lindíssimo, uma conversa de Jesus com João, que vale a pena, meus irmãos. Não teremos tempo, já estamos esgotados no tempo, mas no Boa Nova, Humberto de Campos traz essa passagem maravilhosa, em que Jesus mostra que esse templo, ele está em nós, esse contato com o Pai, esse contato com Ele mesmo, e ele faz uma explicação e que João não compreende. Depois, através de um momento na natureza, ele mostra a João, um homem a caminho de Jericó. Eles estavam indo e um homem cavando ali naquele lugar deserto. Olha o deserto de nós mesmos, cavando, e Jesus pergunta ao homem, mesmo sabendo a resposta, porque ele estava ali, tentando ali, suando naquele deserto, e ele buscava água. Essa água que está dentro de nós. Muitas vezes esperamos porque precisamos que a chuva caia, mas sabemos que temos um pouquinho desse manancial dentro de nós. E Jesus mostra, através desse símbolo a João, como encontrarmos essa água viva, a presença de Jesus, dele próprio e de Deus dentro de nós. É uma passagem muito bonita que vale buscarmos. E saibamos, meus irmãos, que possamos aprender a buscar o Mestre dentro de nós, nesse santuário sagrado do nosso íntimo, como ele diz a João. Fujamos um pouco, busquemos saber quem nós somos e qual o nosso propósito nessa existência. Nós, filhos de Deus, herdeiros da perfeição e da felicidade. Mas compete a cada um de nós lutar por esse tesouro destinado a cada um, ser desde a criação. Jesus é o companheiro de todas as horas, de ontem, de hoje e de sempre, e acalma, o tumulto interior que existe dentro de nós. Aprendamos a buscá-lo nesse lugar à parte, nesse lugar deserto. No livro Jesus para os que sofrem, na carta a Dionísio, que eu não vou poder ler aqui, mas eu quero lembrar o trechinho em que o professor Clóvis diz, ele fala a Dionísio: sofres e tens sofrido muito, entretanto quase nunca tens recorrido ao Mestre. Por quê? O mesmo Evangelho que te ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, também te faz o inefável convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele diz: recorda, Dionísio, as observações de Moody. Se tens atravessado Mississippis de dificuldades e subido rochosas de deveres por amor ao Mestre, e já verificaste a exatidão do roteiro divino, não ponhas em dúvida, caro amigo, as outras informações do livro da grande viagem. Aproxima-te do Senhor da compaixão. Ele enxugará tuas lágrimas, fortalecerá teu coração, aliviará as tuas dores, as dores de teu espírito. Não duvides, Dionísio, arremessa-te aos divinos braços. Também vale a pena ler tudo, reler tudo, que nunca nos falte esse descanso, né? Mas esse descanso no Espírito de Jesus, nesse lugar à parte, que nunca nos falte ao nosso espírito o pão da vida eterna, da luz, do amor, que é Jesus, e que Ele nos inspire e nos guarde. Meus irmãos, pedindo desculpas pelo avanço da hora, mas eu queria terminar como oração neste mês, que é o mês de aniversário da nossa escola do plano espiritual, que foi no dia 17, e da nossa escola aqui da Terra, os 85 anos da nossa casa, fundada pelo professor Clóvis Tavares, por seu Clóvis, como eu o chamava, e por Nina Aroeira, por sua inspiração. Eu queria terminar lendo Convite ao Pecador, a letra de Clóvis Tavares, a música lindíssima de Juraci de Paula. E ele diz: preparemo-nos para a oração, vamos fechar como uma oração. E é uma oração e um convite a todos nós. Pecador, pecador, vem ouvir a palavra do bem e da luz. Vem ouvir o que tu desconheces, a verdade do eterno Jesus. Até agora, no mundo sem Deus, tem vivido tua alma iludida. Pecador, vem sentir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abandona teus falsos prazeres, abandona do mundo a ilusão. Venha a Cristo, ó irmão, hoje mesmo. O Evangelho te traz salvação. Vem viver uma vida melhor, uma vida de paz e harmonia. Vida nova no bem, na verdade, no Evangelho de luz e alegria. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ampare, abençoe a todos os irmãos da nossa casa, abençoe aos benfeitores Nina e Clóvis, por tudo que nos deixaram, por todo esse legado, pela nossa casa de bênçãos, por todo o amor, que eles possam abençoar a todos, todos nós, filhos desta casa. Fiquemos com Deus, em nome de nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, e da nossa Mãe Santíssima, com a permissão dos benfeitores espirituais, nós encerramos estes momentos de reflexão e pedimos, Senhor, fiques conosco agora e sempre, que assim seja. Paz e bem a todos.